Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar, né? A nossa jornada da consciência, tá pessoal? Agradecer, né? Com toda a dificuldade que a gente encontra aqui nessa realidade, mas estamos aqui, né? Vivo, né? Nesse corpo físico, estamos usando esse corpo, a nossa consciência, o nosso espírito está usando ele, por mais que ele esteja ficando bem fraquinho, né? Quando a gente vai ficando velho, né, pessoal? Vai ficando bem mais fraquinho, tá? Eu tá nascendo já os cabelos brancos aqui, tá, pessoal? Meus dentes eu vou ter que dar aqui um trato legal aqui. Vou ter que tirar alguns dentes, né? Aí, mas eu, pelo menos eu fiz a barba, né? A pele ainda. Minha pele é bem sensível, não posso ficar com cabelo aqui, tá? Que coça bastante, né, pessoal? E aí irrita, parece que irrita a pele. A minha pele é bem lisa, né? Ainda bem que tá com a pele de bebê ainda, tá? Mas as outras coisas estão caindo, o cabelo estão ficando branco, tá? Eu espero que não caia outra cor. Para o homem, né, é difícil, né, pessoal? Para o homem é difícil porque cai outras coisas, não tem mais força, tá? Mas é isso, é o processo do nosso corpo, né, biológico, que a nossa consciência está passando aqui, pessoal, tá? Faz parte, tá? Mas não se desespere, tudo no momento certo, tá? E é só você tomar consciência de que isso faz parte do nosso processo, tá? Porque se a gente vai envelhecer aqui, vai passando mais tempo aqui nessa realidade, o corpo vai sentindo, né, pessoal? Porque esse corpo não é um corpo ainda perfeito, o corpo glorioso que Cristo tem, né? A gente está num corpo experimental, um corpo de experimento, para a gente estar aqui nesse experimento, aqui nessa realidade, tá? Mas é isso, confiamos em Deus, tá? Que vamos ter um corpo, né? Um corpo glorioso, igual de Cristo, para que a gente seja eterno, não perceba o tempo, tá? O envelhecimento, essas coisas, a gente não percebe o tempo, tá? A gente pode estar nessa dimensão, em várias dimensões de que Deus criou para a gente fazer o bem, né? Porque é sempre para isso. A gente vai ser eterno para estar sempre adorando a Deus, fazendo o bem, tá? É isso, tá, pessoal? Mas faz parte do jogo, tá? Mas isso a gente, tá, pessoal? Para a gente conquistar isso, a gente vai ter que ter comportamento, certo tipo de comportamento, de capacidade de lidar aqui, tá? Como é que se diz? Ser verdadeiro com a gente, tá, pessoal? Isso faz parte da espiritualidade, tá? Porque se você não é verdadeiro com você, tá, pessoal? Você não vai ser verdadeiro com as outras pessoas. Vai mentir, vai fazer igual os religiosos. Ele coloca o quê? A hipocrisia. Então, hipócrita, né, vem de máscara. Então, coloca uma máscara, não é verdadeiro com as outras pessoas. Então, essas pessoas não se conectam à essência verdadeira que está dentro dela. Ela se alinha com o ego dela, tá, pessoal? É isso, tá, pessoal? É o que eu tenho que passar para vocês, tá? Para que vocês se conectem verdadeiramente com a sua essência espiritual. Quando você se conectar com essa essência, você vai estar conectado com Deus, tá?
com Cristo, né? Vocês vai sentir essa frequência da verdade em você, tá? Mas isso passa por essa verdade em você, tá? Aí quando você é verdadeiro com você, você vai ser com os outros, né? É algo muito recíproco, né, pessoal? Eu vou tomar aqui meu chá para a gente começar o tema de hoje, tá, pessoal? Tomar um chazinho aqui para a gente começar o nosso tema, tá? Mas antes agradecer a vocês, tá, pessoal? Que eu vi aí que vocês visualizaram o vídeo de ontem, né? O vídeo foi bom, né, pessoal? Falando sobre a escada, né? A escada espiritual, que é uma escada da nossa evolução, tá, pessoal? Então, é preciso também ter essa autenticidade, é preciso ser verdadeiro para a gente alcançar, subir um degrau. Se você não é verdadeiro, você não escala um degrau. Se você não ama o próximo como a ti mesmo, você não sobe um degrau. Não tem para onde correr, pessoal, tá? E isso não estão sendo ensinado, pessoal. Muitas pessoas estão com muita máscara, escondendo muito engano, mentindo para as pessoas. Então, praticando e perdendo a chance, tá, pessoal? De subir essa escada espiritual na vida dela. É por isso que tem muitas crianças, tá, pessoal? Os meios religiosos é muita criancice, tá, pessoal? É muita bobagem. Eu vejo muita bobagem aqui nas redes sociais, tá? Sabe, pessoas pensando bobagem, falando. E o que aproveita disso é os espíritos enganadores que estão usando aí esses falsos profetas. Para quê? Incentivado atrás de dinheiro, atrás dessas coisas, tá? Aproveitando a sua, como é que se diz? A sua ignorância, que você está dormindo. Por isso eu quero acordar vocês, mas acordar não é fácil, tá, pessoal? Acordar para espiritualmente, né? Tem muitas coisas que mexem com a pessoa, tá? A mexer com crença, coisa que as pessoas estavam acreditando. No entanto, ela descobre que aquilo é um engano. Como é que você vai lidar com isso, pessoal? Por isso que tem que ter um preparo, tá? Para que, como é que se diz? A gente, como é que se diz? Desperte essa consciência, tá? Porque não é fácil. Teve um momento, tá, pessoal, que eu despertei, eu entrei, eu vi que tudo, a matrix estava aí e tudo era engano, o lugar religião onde eu estava era engano, tudo passando engano. Então isso me deu até um negócio assim, tá? Mas a espiritualidade trabalhou. Não, isso faz parte do processo. Foi para você aprender as coisas, tá? Porque é isso que acontece, tá, pessoal? Quando a gente desperta, tá? Então, já pensou, você está há muito tempo aí sendo enganado por um grupo religioso. Você desperta aqui e descobre que isso é engano. O que é que acontece com você? Como é que você vai pensar isso? Entende, pessoal? Então, por isso que é muito cuidado, tá? Eu tô devagarzinho, tá? Tem pessoas que esperneam aqui, eu entendo, tá? Começa a espernear, com a criança, né? Mas aí vai acalmando e, e ela consegue se equilibrar espiritualmente. Tá certo, pessoal? Então, qual o meu tema de hoje? Porque eu estou falando isso. Meu tema é o que é autenticidade espiritual. Então, essa palavra, pessoal, autenticidade espiritual. Essa palavra autenticidade vem de aquela pessoa autêntica. Então, você transmitir a verdadeira imagem que você veio transmitir aqui, que é aquela imagem
né, da nossa essência verdadeira, nossa essência espiritual. Mas o que é que acontece aqui, pessoal? A gente transmite a imagem que é passada aqui para a gente, que é a imagem do ego, tá? E às vezes quando a gente desperta, a gente agora vai trabalhar para refletir essa imagem da nossa essência, que é aonde lá nessa essência tem essa autenticidade, que você se alegra com a verdade, você gosta de estar na verdade. Então, tem essa capacidade lá na nossa alma espiritual, tá? Aquela parte divina, né? Então, se a gente buscar a conexão com essa parte, essa autenticidade vai aparecer na nossa vida. É por isso, tá? Às vezes eu estou passando essa autenticidade aqui para vocês, tá? Vocês sentem, tá? Essa autenticidade. Porque isso é um negócio de sentir. É uma vibração. Porque eu estou me atrelando à minha espiritualidade, à minha alma divina. Então, essa capacidade começa a florar na minha vida. Então, por isso que os vídeos aqui, pessoal, às vezes é duro, tá? Às vezes, eu fico assim, eu não quero falar isso, mas eu não posso fazer igual os outros pastores, esconder isso de você, tá? Não ser verdadeiro, porque vai prejudicar a sua subida da escada espiritual, a sua expansão. Porque a gente só vai subir com a verdade, pessoal. Não tem para onde correr. Se coloca engano, você está no lugar... Ali, se você está no lugar onde tem engano, onde tem... Você não vai subir a escada espiritual, pessoal. Então, é por isso que eu quero que vocês subam, eu quero que vocês melhorem espiritualmente, tá? Então, eu preciso falar a verdade. E com essa autenticidade, tá? Com essa verdade, essa simplicidade, com esse amor, com essa alegria, tá? É o que eu estou aqui me esforçando com toda a dificuldade que eu encontro aqui nessa realidade, onde eu vivo, tá, pessoal? Onde eu vivo aqui nessa realidade, eu encontro essa dificuldade, mas eu estou tentando passar isso aqui, tá? Eu não estou me rendendo para explorar você por causa de dinheiro, tá? Eu não estou fazendo isso, porque eu tenho que passar isso limpo, pessoal, tá? Porque você receba essa mensagem pura no seu coração, tá? Porque você é uma consciência, eu também sou, entende? Eu não posso fazer igual os outros líderes, igual os outros enganarem você, tá? Eu tenho que ser sincero aqui com você, tá? Porque as outras pessoas... eu fui chamado até de vigarista, pessoal. Eu fui chamado aqui de vigarista. Entende? Mas é isso, faz parte do jogo aqui, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é essa autenticidade espiritual? E por que temos que desenvolver essa capacidade interior? Porque é uma capacidade interior da nossa alma, né, pessoal? Por que a gente tem que desenvolver? Ela se desenvolve com a gente entrando nessa frequência, tá? Então, vamos ver aqui. O que é autenticidade espiritual? Ele fala: a autenticidade espiritual é a capacidade de ser fiel à sua própria essência e verdade interior, conectando-se com o seu eu mais profundo e com poder ou divindade superior, em vez de ceder às pressões externas ou ao ego, e expressar essa verdade através de um propósito de vida genuíno, né, verdadeiro, aceitando a própria vulnerabilidade e buscando o crescimento espiritual e ajuda
e ajudar ao próximo. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui, tá? Que é essa autenticidade. Ele fala que é uma capacidade de ser fiel. Fiel às coisas da sua essência, né? Você viver naquela sua essência interior, que é a alma divina, é o nosso ser divino que está dentro da gente. Isso é o reino de Deus. Então, quando você se alinha com essa essência divina, que existe lá o quê? Amor, como é compaixão, né? Alegria. Nessa essência existe toda essa capacidade de a gente ser fiel, de falar a verdade, não mentir para a pessoa. Então, quando a gente se alinha com isso, com essa verdade interior, a gente se conecta mais profundo com o poder ou divindade superior. Então, a gente se conecta com Deus, com a divindade. Então, com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo da verdade. É assim que a gente se conecta, pessoal. É a gente sendo autêntico, tá? Você acha, pessoal, que a espiritualidade tá me permitindo eu estar aqui falando de espiritualidade? Por quê? Mesmo quando eu estava lá no engano, a espiritualidade já estava trabalhando na minha vida. Por que ele estava me escolhendo? Porque eu demonstrava, tá? Uma autenticidade, eu mostrava uma verdade, eu queria a verdade. Ele sabe do meu coração, então ele está sondando o seu coração, pessoal. Ele está sondando e a gente tem que buscar a se alinhar. E quando agora você descobriu essa espiritualidade de se conectar, você tem que permitir que sua vida se alinhe com essa essência espiritual, que é aquela intuição que está dentro de você. Você tem que ir atrás disso. Não olhar para o ego, né? Ele fala as pressões externas, às vezes até de família. Ah, você tem que ser assim, não sei o quê. Não importe para isso. O ego também fazendo com que a gente demonstre outra personalidade. Não, a gente tem que demonstrar personalidade divina, expressar isso, essa verdade através de um propósito de vida genuíno. Então, a gente vai expressar isso na nossa vida sendo verdadeiro, aceitando a própria vulnerabilidade, né? A gente tem a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade e buscar o crescimento espiritual. Então, é o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Buscar o crescimento espiritual e ajudar o próximo. Então, para que a gente vai crescer espiritualmente? Para ajudar o próximo. Para a gente se tornar um ser melhor, amar o próximo de uma melhor forma. É isso que é viver uma vida com autenticidade espiritual, tá? E isso aí vai envolver valores, tá? Tanto ético, moral, tá? Vai pegar aí uma camada legal, tá? Então, a gente tem que ser verdadeiro com a nossa essência. A gente não pode, por isso que eu falei aqui num vídeo aqui que eu gravei, tá? Já tem o que 2 dias, 3 dias, né, que eu gravei esse vídeo, que eu disse, se você não pode ficar resistindo, viver a vida, né, que é da sua essência, a sua vida verdadeira. Porque você já demonstrou, eu sou assim, eu não vou mudar. Não existe isso na espiritualidade, tá, pessoal? Se você era de uma forma, você agora vai ter que ser de outra. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, autenticidade significa a qualidade daquilo que é verdadeiro, genuíno e legítimo, não sendo uma cópia ou falsificação. Então, o ego é uma cópia do nosso ser verdadeiro, que é o nosso ser divino. Então, ele é uma cópia falsificada. Então, o ego então não é para a gente estar atrelado a ele. Como a gente foi chamado para
para a espiritualidade para demonstrar essa essência espiritual, que é a sua verdadeira essência. Não é falsificado, tá? Ele fala no contexto pessoal, né? Da essência da pessoa, se refere à coerência de uma pessoa com a sua própria essência. Então, você coerente com a sua essência. Valores, identidade, né? Que a essência tem, agindo de forma sincera e transparente. Então, todos aqueles que agem de uma forma sincera e transparente, verdadeira, tá? Não tem nada a esconder para ninguém, tá? A gente tem que viver assim, pessoal. Porque tem gente que coloca a máscara, ele está carregando um peso. E a gente que vem para a espiritualidade não pode, tá, pessoal? Isso, os religiosos estão fazendo isso, tá? Os religiosos e os espíritos de engano estão usando esses religiosos, tá, pessoal? Muitos mentindo, muitos praticando coisas, muitos fazendo muitas coisas erradas. E dizendo que é de Cristo, dizendo que é de Deus, dizendo que é espiritual, tá? Mas a gente que é espiritual não pode fazer isso, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Ele fala abandonar a orientação das opiniões do outro para se tornar fiel é o que importa para si mesmo, a própria verdade e os princípios pessoais. Então, você tem que abandonar a orientações, a opinião de outras pessoas, né? Você tem que ser desse jeito, né? Você tem que abandonar isso. Você tem que seguir aquilo que está é verdade da sua alma. A alma espiritual, pessoal. É esses princípios que você tem que seguir. Tá? E tem muita gente, tá? Debaixo dessas coisas para demonstrar para a pessoa que ela é. Você não tem que demonstrar para ninguém, pessoal. Você tem que andar leve, tá? Isso acontece com os religiosos, tá? Essa máscara, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas aqui é espiritualidade. Aqui não é para colocar máscara. Aqui é para viver a verdadeira vida espiritual. Aí ele fala, entende-se com o espírito em essência e conectar com algo que está além do ego e do plano material. Então, a gente se conectar com algo que está além desse ego, desse plano material. Então, é a nossa essência divina. Então, se conectar com Deus. Quando você se conecta com a essência divina, você se conecta com essa divindade que é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E lá tem toda essa capacidade de a gente colocar aqui a imagem do Criador, do Filho de Deus. A gente se torna um filho de Deus. Todos aí falam, eu sou filho de Deus. Mas veja qual o tipo de frequência, tipo de imagem que essas pessoas estão passando. Ninguém tem como esconder isso aí, tá? Tá acontecendo, tá? Tá na cara aí, ó. Tá acontecendo, é por isso que o mundo está assim, não está melhor. Eu pergunto a você, o mundo está melhor, pessoal? Tá bom para se viver? Vocês sabem, vocês veem, então, isso é a prova cabal, tá? Que ainda os seres humanos não entraram nessa frequência, não estão passando a verdadeira imagem do Criador, verdadeira imagem do Filho de Deus. Tá? Tem que trabalhar, é por isso a minha pergunta, e por que temos que desenvolver essa capacidade interior? Por quê? Por causa disso, a gente, né, se tornar uma pessoa melhor, servir ao próximo, amar o próximo melhor, tá? Senão a gente vai continuar assim, tá, pessoal? E é por isso que eu tô falando, aqui não é religião, tá? Aqui não é religião, tá? Aí ele fala, conheça a si mesmo
e não troca o autoconhecimento pela aprovação do outro, mesmo que isso signifique enfrentar o processo de solidão. Então, mesmo que você fique sozinho, tá? Você permanece com seu... não troque a opinião do outro, né? Você vai ter que trabalhar a espiritualidade para você ser aprovado, aceito, né? Tem muita gente que, para ser aceito pelas outras pessoas, aí ela age de acordo com aquelas pessoas está ali naquele meio, mas não está de acordo com a essência espiritual. Ela disse, não, não gosto de ser assim. Isso acontece, né, com um artista, pessoas, tá? Porque ela tem que demonstrar uma imagem, porque para vender, né? Mas ela verdadeiramente não é aquilo. E isso teve uns artistas aí que não aguentou essa. Eles ficaram perturbados, uns até se suicidaram, né? Porque não conseguiu viver com essa máscara. Tem pessoas que é muito autêntica, tá? Ela quer viver e ela não pode, tá? Então a gente tem que enfrentar esse, mesmo que a gente vai ficar só, mesmo só a gente não fica, tá? Mesmo que a gente não vai ter outra companhia, tá? Porque as pessoas não querem aceitar como você é, né? A gente tem que enfrentar isso, tá, pessoal? Ele fala, reconhece a própria fraquezas, falha, dúvida e necessidade de aprendizado. E ajuda em um processo de crescimento contínuo. Então, isso ajuda a gente a reconhecer. A gente tem erro, mas eu quero passar a verdadeira imagem, tá? Ser autêntico espiritualmente, tá? Porque isso vai ligar a gente com essa essência, tá, pessoal? Quando você é assim, você liga. Você pode ter até falhas, tá? Como qualquer outro ser humano, eu tenho falha. Mas só que eu vivo com essa autenticidade de falar somente a verdade, de querer me conectar somente com a verdade. É por isso que eu examino tudo, eu questiono tudo, tá? A minha mãe aqui até fica meio zangada comigo. Ela fala alguma palavra, eu digo, o que é que você está falando? O que é isso que você está falando? Questionando, né? Não gosto. Mas tem que saber, pessoal. Né? Aí o outro vai dizer, vem, que a gente vai encontrar Deus. De que Deus você está falando? Tem que questionar, pessoal. Tá? Eu sei que vocês aqui me examinam, vocês não me aceitam logo o meu vídeo de primeira, não. Vocês me questionam, mas eu não sei porque os outros líderes, os outros pessoas, vocês nos questionam. Vocês estão tudo lá, aceita, vão para o local que eles construíram lá, alugaram, vocês estão lá. Por que não questiona? É? Aí ele fala, autenticidade espiritual refere àquela capacidade de viver de acordo com a verdade interior. Então, você tem que viver de acordo com essa verdade interior. Essa é você ser autêntico, né? E a crença espiritual, pessoal, então viver de acordo com aquela crença, com aquele verdadeiro, a crença verdadeira em Cristo e em Deus, tá? Sem se deixar influenciar por expectativa externa e normas sociais. Então, não se deixe levar pela expectativa sociais e externa, né, que vem da família. Então, dizer como é que você tem que viver. Não, eu vou viver de acordo com como eu me sinto bem, de acordo com como a espiritualidade está me ensinando. Tem que tomar uma decisão, tá, pessoal? Porque a gente que principalmente quer viver em grupo, né? Aí aceita todo as coisas. Não, a gente não tem que aceitar tudo. Por exemplo, você vai para um meio onde tem pessoas que bebem. Aí você não bebe, você tem um princípio de que eu não tomo bebida alcoólica. Ah, vamos aí, bebe aí.
para ficar naquele meio. Então, não pode ceder. Tá, pessoal? A gente tem que ser autêntico. Não. Você respeita essa minha maneira de viver ou você quer impor a sua? Entende? A gente tem que sempre, às vezes, dizer não, tá, pessoal? Aprender a dizer não, tá? Aí ele fala, em outro estado de ser que envolve profunda conexão com o eu interior e uma compreensão clara do propósito de vida. Então, a gente entrar nesse estado que envolve essa profunda conexão com o nosso eu interior e há uma compreensão clara do nosso propósito. Então, que a gente vai estar no nosso propósito. Então, como é que a gente se conecta com o nosso propósito, pessoal? A gente ser autêntico com a gente. Por isso que eu sou verdadeiro, eu estou sendo aqui, não mentindo para você, eu estou sendo autêntico. Não é por vocês, tá, pessoal? É para manter a minha autenticidade, manter meu estado de ser, de consciência conectado com essa essência divina. Porque se você colocar máscara, máscara é coisa do ego, então você desalinha dessa frequência da sua alma divina. É isso que acontece, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá? Em falar isso, mas eu tenho que falar isso para vocês, tá? Eu sei que isso aqui pode ser duro para algumas pessoas, tá? Mas é o que a gente tá propício aqui. Aí ele fala, a busca pela autenticidade espiritual é um aspecto fundamental na jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, é uma coisa fundamental para a gente, principalmente a gente que é espiritual, tá? Em um mundo onde as pressões sociais e a expectativa externa pode ser esmagadora. Ser autêntico, então ser verdadeiro, né? Espiritualmente, permite que a pessoa se conecte com a sua essência divina e viva de forma mais plena e significativa. Então, você vai viver de forma mais feliz, tá, pessoal? Você vai ser feliz e significativa. Então, com significado, então, naquele propósito espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, então, ser autêntico espiritualmente, né, pessoal? Permite que você se conecte à sua essência. Então, se você não é autêntico com você, pessoal, começa a colocar máscara para querer agradar alguém aqui dessa realidade, você querer agradar, você querer fazer, não. Por isso que eu não estou aqui para agradar a homem, né? Como a Bíblia fala. Eu não estou aqui para agradar a homem. Eu vou falar as coisas e talvez você não vai gostar. Se você for embora, eu sinto muito, tá, pessoal? Porque você não é da verdade. Aquele que é da verdade, ele vai permanecer. E eu não tenho interesse. Interesse é de eu cumprir aqui o meu propósito de falar aquilo que realmente a espiritualidade está mandando eu falar. Por isso que às vezes vai trazer até resultado que não é bom para mim. Mas essa é, como é que se diz? A minha porção aqui nessa realidade, tá? Os apóstolos, para eu falar a verdade, eles sofreram muitas coisas. Foi a porção dele. Então, aqueles que é da verdade, ele tem a porção dele, que ele carrega aqui, tá? Teve pessoas aí que era de um grupo aí, né? Sabia de muita coisa. Aí quando se converteu, começou a falar a verdade, tiraram a vida dele. Não tem o que fazer, pessoal. Ou você vai ser autêntico, ou então não tem mais, seja fiel até a morte. É o que a Bíblia fala. Seja fiel até a morte. Leve essa autenticidade. Não, isso é verdade. Cristo é verdade. A gente só tem que adorar a Deus. Não, não, sabe? Sempre manter a gente firme, porque isso mantém você conectado
a essa essência espiritual. E aí você vive de uma forma mais plena e feliz, tá? Do que aceitar viver de acordo com o que a sociedade espera de você, com o que sua família, com o que alguém, sabe? E você não está vivendo a verdadeira espiritualidade. Aí ele fala, uma das primeiras etapas para alcançar a autenticidade é a conexão com o eu interior. Então, se você não busca essa conexão, você não vai desenvolver, pessoal, essa autenticidade espiritual. Você não vai ser verdadeiro. Por que agora eu tomei essa consciência de ser verdadeiro em tudo que eu faço, em tudo que eu... Num relacionamento, por exemplo, pessoal, você vai estar em um relacionamento com... Você tem que ser verdadeiro com a pessoa, tá? E a pessoa fazer a mesma coisa. Então, esse relacionamento se torna mais duradouro, mais verdadeiro. Você vê porque que os pessoal estão se separando aí. Por quê? No relacionamento não tem verdade. É claro, pessoal, tá na nossa cara e a gente não quer ver, quer andar como cego, tá? Essas coisas é ruim de a gente enxergar, tá? Isso aqui, essa mesma autenticidade, é difícil de alguém querer engolir isso, tá? Então, ele fala, isso envolve prática de autoconhecimento, meditação, oração, né? Estudo das escrituras e reflexão espiritual. Ao se conhecer melhor, a pessoa pode identificar sua crença, valores e paixões. Então, identificar a crença no verdadeiro, em Cristo, em Deus, tá, pessoal? Para que você viva nessa autenticidade. Então, a Escritura traz sobre esse comportamento espiritual que a gente tem que ter. Entende, pessoal? Aconteça o que acontecer, tá, pessoal? Aquele que é da verdade, ele tem a porção dele aqui, tá? Os apóstolos tiveram a porção dele. Outros que falaram a verdade tiveram a porção dele e não foi boa, tá? Então, às vezes, a gente que diz a verdade, tá, pessoal? É jogado às traças, ninguém quer ajudar, ninguém sabe, tem dificuldade, a gente encontra dificuldade. Porque você vê aí os cultos religiosos aí, estão tudo cheio. Os pastores também estão tudo cheio, enganando essas pessoas, tudo com dinheiro. Mas aqueles que falam a verdade, vê se eles estão assim. É claro, pessoal, tá na nossa cara, tá? Aí ele fala, a aceitação de si mesmo é crucial para a autenticidade espiritual. Então, você aceitar a si mesmo como você é, você reconhecer, não, eu tenho falha, eu tenho dificuldade, mas está tudo certo. Mas eu reconheço aquilo que é verdade. Isso aqui é verdade, a gente tem que viver assim. É assim, por isso que eu passo a maneira, tá? Talvez eu até escorregue em algumas coisas que eu falo aqui, porque quando eu estava assistindo o vídeo, tem coisa que eu falei, que eu disse, nossa, eu estou precisando melhorar aí. Eu estava errando também. Mas faz parte, porque a gente é ser humano, tá? A gente tem dificuldade, tá, pessoal? A dificuldade que eu tenho aqui, um jovem aqui da periferia, não é uma dificuldade de uma pessoa que mora em um lugar mais nobre, que tem acesso a muitas coisas, tá? A minha dificuldade é mais, mas é a minha porção aqui nessa realidade, tá? Aí ele fala, isso significa abraçar todas as partes de si. Então, abrace todas, incluindo fraqueza e vulnerabilidade. O amor próprio permite que a pessoa se sinta digna de viver sua verdade espiritual. Então, você tem que se amar. É por isso que você não pode cumprir o segundo mandamento, né, que é amar o próximo como a ti mesmo, sem cumprir o primeiro. O primeiro é amar a Deus,
de toda a sua alma. Então, é você ter esse amor próprio. Cuidar do templo de Deus, cuidar como é? Daquele templo que Deus quer usar você. Então, quando você se ama, aí você vai amar o próximo. É assim que funciona. Senão, não vai, você não vai amar ninguém. É pura paixão, é pura coisa do ego. É o que está acontecendo com muitas pessoas, muitos casais aí, por isso separando, porque é tudo coisa da carne, do ego, tá, pessoal? Eu tenho que falar essa verdade, tá? É dura, tá? Eu sei que isso é duro para os ouvidos de alguns, para a alma de alguns, mas vai ter que ouvir, tá? Aqui no meu canal, eu tenho que ter essa autenticidade. Senão, eu também estou igual aos outros, estou enganando vocês. Estou fazendo igual aos outros aí, né? Se vocês quiserem se enganar, tem aí um bocado aí, tá? Você pode... Isso aí, se ficar só 2 pessoas aqui no meu canal, beleza, tá? Eu continuo trabalhando a minha espiritualidade e daquelas 2 que estão aqui. Tá? Aí ele fala, a liberdade de expressar a própria espiritualidade sem medo de julgamento é vital. Então, a gente se conectar à nossa essência e ser autêntico é a gente expressar essa espiritualidade para fora. Sem medo de julgamento, não. Eu sou assim, eu sou dessa maneira. Eu sou espiritual. Se a pessoa quer me aceitar assim, ela aceita. Se ela não quer, graças a Deus. Então, por isso que os irmãos aqui me aceitam a maneira como eu estou me expressando, graças a Deus. Então, eu quero ter comunhão com esses irmãos aqui. Agora, aquela outra pessoa que não concorda com a maneira que eu vivo, a maneira que eu falo, a maneira que eu me coloco nessa realidade, a frequência espiritual, eu não posso fazer nada, pessoal. Esperar que ela desperte a consciência dela. Aí ele fala, isso pode incluir práticas espirituais, participação em grupos espirituais, ou até mesmo até mesmo a escolha de seguir o caminho espiritual não convencional. Então, o que é o caminho espiritual não convencional? É aquilo que as pessoas só acham que você vai ser crente, espiritualista, se tiver indo por alguma igreja, algum lugar físico. É assim, tá? Os pastores lhe ensinaram vocês errado assim, tá? A igreja aí, Matrix aí, ensinaram vocês, a igreja mãe, né? E as filhas, a mesma coisa. Tudo por causa de interesse, tá, pessoal? Essa é a verdade. Então, espírito entrou aí. Então, vocês aprenderam. Então, você acha que seguir um caminho espiritual é ir para uma igreja, ir para algum grupo espiritual? Vocês pensam isso. Mas não é verdade. Seguir o caminho espiritual da verdade é você, no dia a dia, em qualquer lugar, você ser autêntico e verdadeiro. Aí você vai estar conectado, vai estar expressando essa própria espiritualidade que está dentro de você. É isso. É por isso que não é religião que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo vocês mudarem a sua consciência, se conectar a essa essência para trabalhar, desenvolver essas capacidades, né? Ética, moral, tá? É isso que eu tô trabalhando aqui nas suas consciências. Mas isso é entendido como uma religião. Por quê? Porque vocês já estão acostumados a isso. Então vai pensar, eu vou seguir a Deus, então tem que ir para algum lugar. Entende? Mas o caminho é o caminho da consciência. É o caminho de você tomar consciência, ser autêntico. Não, isso está errado. Não, isso é verdade. Reconhecer a verdade e entrar na frequência da verdade.
ser autêntico, ser você mesmo, não precisar fazer máscara para ninguém, não querer mostrar nada para ninguém. Olha aqui, pessoal, a simplicidade da minha casa. Olha aqui a minha família aí. Você vê a zoada aí, a bagunça, você vê tudo aí. Eu estou mostrando isso tudo. E às vezes o meu vídeo fica interessante por causa disso, tá? Porque as pessoas gostam, acham bem interessante, que é bem autêntico. Daqueles vídeos assim, gravado por corte, né? É aquela coisa certinha, querendo mostrar aquela coisa certinha. E ninguém não é certinho assim, tá, pessoal? Todo mundo tem suas dificuldades na vida. Então, até essas dificuldades aqui mostrando da minha vida aqui na minha casa, isso é uma autenticidade que eu estou mostrando a vocês, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? O compromisso em viver a verdade pessoal é uma forma de honrar a autenticidade espiritual. Então, se você tem esse compromisso de viver essa verdade, né? É uma forma de você estar honrando essa autenticidade, que é uma capacidade que está na sua alma divina, a parte que se conecta a Deus, a essa divindade, tá? Aí ele fala, isso significa agir de acordo com as crenças, valores. Então, entende agora? Entende, pessoal? É claro, tá? O texto do cara já tá falando tudo, tá? Mas assista a segunda parte que eu vou continuar, tá? Isso significa agir de acordo com a crença. Então, a crença nessa divindade que é Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, né? Espírito da verdade. E os valores, e a gente praticar os valores, que é moral, ético, tá? Não mentir. Moral, a gente tem um comportamento moral, tá? Mesmo quando isso vá contra as normas sociais e a expectativa social, mesmo que isso vá de encontro às normas que você aprendeu aqui. A gente tem que viver a nossa maneira espiritual. Tá, pessoal? Expressar essa espiritualidade pra gente. Se alguém não gostou da gente, a gente sente muito. Mas se alguém gosta da maneira, por isso que vocês que gostam aqui, estão se inscrevendo no meu canal, gostam da minha maneira de eu estar passando a espiritualidade, então, porque vocês gostam da verdade, vocês é espiritual. Vocês se inscrevem, vocês estão comentando, vocês estão aqui, vocês gostam dessa maneira. Tem pessoas que já me confessaram aqui que ela ouve outros, ela não consegue mais ouvir outro. Se não tiver a mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Entende? Porque vocês é da verdade. Então, aceite isso, pessoal. Viva nessa autenticidade, viva no seu dia a dia, né? Não se corrompa por nada, tá, pessoal? Seja autêntico, verdade. Não. Isso aqui é verdade, é a verdade. Eu quero, não quero engano. Se você é um empresário, você vai fazer mutreta? Se você é uma pessoa que está trabalhando em um setor, você vai fazer igual as outras pessoas, agir erradamente? Não pode, tá, pessoal? A gente vai ter que carregar nossa porção. E isso vai ser ruim, até às vezes em alguma situação ruim para a gente. A gente vai carregar essa porção, mas a gente nunca perder essa verdade, essa autenticidade, tá? Aí ele fala, para viver de forma autêntica, é essencial honrar sua espiritualidade. Então, não existe viver autenticamente sem a gente honrar nossa espiritualidade. E aonde é que está essa espiritualidade? Está dentro de você, pessoal. É o que eu estou falando aqui. Por isso, se você fica resistindo a colocar essa espiritualidade, essa maneira, você está resistindo o próprio Deus, resistindo a própria Cristo, pessoal. Tá? Você está resistindo. Está falando a maneira que você quer. Não, você aí endurece o coração, não quer agir. Então, vai lá, a espiritualidade toca no seu coração, a intuição fala com você, mas você resiste. Então, não vai viver dessa forma autêntica. Aí ele fala, e permitir que
ela guie suas ações e decisões. Então, permita que a espiritualidade guie as suas ações e decisões. É dessa forma aqui, é dessa forma. Você tem que permitir. Você tem que ter, a espiritualidade vai agir na sua vida se você permitir, porque a espiritualidade evoluída, ela não entra na sua vida sem a sua permissão. Se você ouvir isso tudo que eu estou falando e dizer, não quero, você endurece, não permite, a espiritualidade não vai trabalhar na sua vida. Tá? Você vai seguir o seu ego aí, vai seguir a sua vida aí. Tá? Depois, quando a consequência vir, não chore, tá, pessoal? E às vezes a consequência vem, já é a vez para você tomar consciência, tá? Aí ele fala, pergunta-se, estou vivendo a minha verdade? Então, você tem que perguntar, estou vivendo a minha verdade mesmo? Ao cultivar a autenticidade espiritual, você não apenas enriquece a sua própria vida, mas também inspira aquele ao seu redor a fazer o mesmo. Então, você começa a inspirar os outros. Nossa, eu quero buscar a Deus, quero buscar essa vida aí, essa vida espiritual. Então, é o que eu estou fazendo. Eu estou inspirando aqui várias pessoas aqui já estão inspiradas no meu canal. Eu agradeço muito, tá? Mas é a minha maneira de expressar a minha espiritualidade, a minha crença em Cristo, em Deus, tá? Essa é a minha maneira de eu tá espiritualidade. Agora, se você acha que tem que ser dessa forma, não funciona assim, tá, pessoal? Aí eu respeito você, mas você fica com o seu pensamento. O meu aqui é aqui. E as pessoas que vão gostar de estar agindo como eu estou aqui, ela vai aceitar a maneira que eu falo espiritualidade, tá? Aí ele fala, viver de forma autêntica, então, na autenticidade espiritual, né? Dentro de uma perspectiva espiritual, é fundamental para desenvolver desenvolvimento pessoal e o crescimento interior. Então, crescimento da consciência. A autenticidade espiritual permite que o indivíduo se conecte de maneira mais profunda com as suas emoções, experiência, promovendo um estado de paz e harmonia. Além disso, a autenticidade é um aspecto essencial na prática do evangelho. Então, vocês que estão aí dizendo que está falando o verdadeiro evangelho, se você não tem essa autenticidade, porque autenticidade que é o que? Viver na verdade, né? É uma prática, é um aspecto essencial da prática do evangelho. Por isso que esses que estão fazendo e dizendo que é o evangelho de Cristo, é outro evangelho. É como o apóstolo Paulo, vocês entrarem em outro evangelho, não na graça de Cristo. Porque nesses evangelhos que está por aí, tem dízimo, as pessoas não ficam presas dentro do templo, tá? Tem batismo de água, e isso na graça de Cristo não tem. Tá? Batismo nas águas, tem o que mais aí? Tem várias perturbações aí, pessoal, tá? Que é doutrina de homem, por não entender a espiritualidade, a graça de Cristo, então eles estão praticando esse outro evangelho. Mas quem é autêntico, verdadeiro, tem que ter um aspecto essencial para praticar o verdadeiro evangelho. Porque senão se corrompe, tá? Aí ele fala, viver com autenticidade é um caminho que requer coragem e compromisso. Então, por isso, tá? Porque você vai ter que tomar decisões, coragem e compromisso mesmo com Deus, com Cristo, né? Porque a sua decisão, às vezes, pode trazer não coisas boas. Às vezes, a sua porção não vai ser muito boa, tá? Você viu que os apóstolos, por ele falar a verdade e permanecer, eles sofreram. E aí, pessoal, será que você vai querer viver essa vida autêntica mesmo?
Entende, pessoal? A gente tem que ter consciência disso. Aí ele fala: ao se conectar com a sua verdadeira essência, você não apenas aprimora a sua própria vida, mas também impacta positivamente as pessoas ao seu redor. Que tal começar hoje mesmo a refletir sobre como você pode viver de forma mais autêntica? Então pare e pense agora. Você está vivendo de uma forma autêntica, pessoal? Experimente aplicar algumas das práticas, né, espirituais e observe a mudança que ocorrerá na sua vida. Então, por isso que eu já fiz esse teste aqui, pessoal. As pessoas aqui, como é que se diz? Estão aqui estudando comigo, estão praticando oração, meditação. Então, aí eu falei com ela: olha agora como vocês eram antes de conhecer meu canal e agora como vocês estão. Vocês estão diferentes ou não estão? É claro, pessoal, tá na nossa cara, mas a gente não quer ver, tá? Mas é isso, tá? Então, a gente tem que fazer essa pergunta. A gente está sendo verdadeiro? Então, você vê que tem muitas pessoas agora aqui que é muito autêntica, tá? Muito verdadeira. Então, pessoas aqui que eu conheço aqui do meu canal, que está na verdade, espero que continue assim, tá? Não entre numa máscara, querer para mostrar para alguém. Você não tem nada para mostrar para alguém. Você só tem que seguir aquilo que foi, como é, o propósito da sua vida aqui nessa realidade. Porque tem muita gente que entrou nessa armadilha aí, né? Da matrix do ego aqui, e ela não consegue mais sair. Mas a espiritualidade é para isso. Veio para rasgar esse véu aí, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui, tá, pessoal? 57 minutos. Não pode continuar mais, porque senão, como é que se diz? Fica muito longo para vocês assistirem, tá? Então, vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Para a gente continuar esse estudo aqui sobre a espiritualidade, tá certo? Então, até a segunda parte.